E aí, bom dia, Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Em nome de Jesus, que seja um dia próspero, um dia abençoado aí na sua vida. Correndo aqui hoje, aí, chegando perto das últimas voltas, me deu aquela vontade imensa de parar. E aí eu comecei a falar comigo mesmo, comecei a negociar comigo mesmo, ou seja, meu cérebro negociando comigo. Você tem se esforçado muito esses dias, você tem dormido tarde, estamos levantando muito cedo. Hoje você tomou café, está mais pesado, você está mais cansado, vamos diminuir o ritmo, vamos parar. E falei, cara, você vai sofrer hoje, você vai chorar, mas eu vou completar as voltas que eu coloquei na mente, que eu coloquei como meu alvo hoje. Cara, eu tenho refletido bastante sobre isso, porque durante toda a minha vida eu tenho contado muita história para mim mesmo. Se eu fosse olhar, analisar tudo para trás que eu comecei, os projetos que eu iniciei, que eu abandonei, que eu não terminei, que eu coloquei de lado, já era para mim ter avançado muito. Porém, eu negociei comigo mesmo. O cérebro, a função principal dele é sobreviver. É uma prova de amor do cérebro com você. Ele quer fazer com que você gaste menos energia, que você economize energia. Ele não quer que você sofra. Só que a dor, o cansaço, ela faz parte de um processo de aprendizado, um processo de conquista. Não existe conquista sem dor, sem processo. E nós precisamos de entender isso e suportar a dor e vencer os obstáculos e continuar avançando. O cansaço é um dos maiores sabotadores que nós temos. É muito perigoso o cansaço. Quando você olha lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis, Esaú, um certo dia ele chega em casa e Jacó está preparando um prato de lentilhas. E Jacó ele era um cara mais caseiro, ele cuidava das ovelhas do pai, ficava mais próximo de casa. E Esaú não, Esaú era mais aventureiro, ele era um cara que gostava de caçar. E esse dia ele chega bastante cansado lá da sua caça e ele quer comer alguma coisa, ele tem fome e ele não tem alimento preparado. Quando ele olha para o lado, ele vê Jacó com uma tigela de lentilhas. E aí o que ele faz? Ele faz uma proposta para Jacó. Ele tinha um propósito, ele era o primogênito de Isaac. Ele era o herdeiro principal de Isaac. E aí o que ele faz? Ele troca o propósito dele por uma proposta. E ele ainda alega, ele dá o motivo por que ele está trocando o propósito pela proposta. O motivo que ele explica, a história que ele conta, é que ele está cansado. Homens de valores têm negociado o propósito por causa de cansaço. Quem vive cansado, vive negociando o propósito. Então, em nome de Jesus, eu falo porque eu já negociei propósito, já negociei projetos, mas eu decidi no coração que esse tempo já acabou na minha vida. Não vou permitir mais meu cérebro, não vou permitir mais amigos, não vou permitir parentes, não vou permitir mais ninguém, absolutamente ninguém, negociar o meu propósito. Chega. Chegou o momento, chegou a hora de assumir aquilo que Deus tem para minha vida, o meu propósito com Ele. Esse tem que ser o meu propósito principal. Não vou mais contar história. Não, chega de contar histórias. Quem conta história não entra no hall da conquista. Eu quero deixar essa história aí para você. Falando em contar história, quero deixar essa história aí para você de Esaú e Jacó. Um homem cansado que negociou o seu propósito, trocou o propósito pela proposta. Não aceita mais história, não conta mais história, tá bom? Um beijão no coração, ó. Deus abençoe a sua vida.